Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Nelinha, de Língua Portuguesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre a crônica. Vamos lá? Nossos objetivos: ler e interpretar o fragmento de uma crônica. O fragmento quer dizer o trecho da crônica, não é a crônica na íntegra, ou seja, inteira. Entender o que é uma crônica. Com certeza você já deve ter lido uma crônica, mas para um texto ser chamado de crônica, ele tem umas características específicas que nós vamos analisar. Compreender os diferentes tipos de crônicas. Vamos falar um pouquinho da autora dessa crônica bem importante que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Nesta aula vamos ler o fragmento de uma crônica escrita por Maria Colossante. Asmara, Eritreia, África Oriental, 1937. Escritora, jornalística, artista plástica e tradutora. Veja ali que é uma artista bem poderosa, bem intelectual. Uma das grandes autoras femininas da literatura brasileira. Destaca-se por suas obras infanto-juvenis que abordam questões universais. Então, bem importante essa escritora. Questões universais falam geralmente sobre questões do comportamento humano, que pode acontecer aqui ou em qualquer lugar do mundo. Então vamos compartilhar umas ideias. Brincar, alimentar-se, frequentar a escola, ser cuidado, protegido. Estes são alguns dos direitos das crianças e dos adolescentes. Esses direitos, eles são garantidos por lei. Você acredita que todas as crianças e adolescentes têm esses direitos realmente garantidos? Você acha que todas as crianças têm ali, vão para a escola, são cuidados, se alimentam pelo menos 3 vezes por dia, ou toda vez que tem fome você vai lá no armário, né, e come alguma coisa? Você acredita que todas as crianças têm acesso a isso? Infelizmente, nós sabemos que não. Basta sair um pouquinho de casa, olhar ao redor, que nós vemos crianças, né, nas ruas, em situação de rua, crianças que infelizmente são abandonadas pelos pais que vivem nessa situação. Nos sinaleiros mesmo, às vezes você está andando na rua, você vê criança da sua idade até menor, né, um pouquinho maior, vendendo doce no sinaleiro. Lugar de criança é na escola, é sendo cuidado, né? Então pensem bem, nem todas as crianças, infelizmente, elas têm essa realidade, né, de estar na escola, protegido pela família, pela escola, alimentando-se. Então essa crônica que nós vamos ler, ela é muito importante porque, nos faz pensar sobre isso, ok? Vamos lá? Vamos à leitura. De quem são os meninos de rua? A quem eles pertencem? Os meninos de rua? Eles são da rua ou eles moram na rua? Eu, na rua com pressa, e o menino segurou no meu braço, falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava, queria saber a hora. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. Na verdade, não existem meninos de rua, existem meninos na rua. E toda vez que o menino está na rua, é porque alguém o botou lá. Então, o menino de rua, né, ele não pertence à rua, ele está na rua. Em algum lugar ele pertencia. Os meninos não vão sozinhos aos lugares, assim como são postos no mundo. Durante muitos anos também são postos onde quer que estejam. Então a criança, ela não tem a capacidade, né, infelizmente ainda, né, de ir para a rua sozinha. E vocês mesmos, até quando vão sair, né, geralmente vocês são acompanhados pelos pais ou responsáveis. Resta ver quem os põe na rua e por quê. Quando eu era criança, ouvi contar muitas vezes histórias de João e Maria,
2 irmãos, filhos de pobres lenhadores, em cuja casa a fome chegou a um ponto que, não havendo mais comida nenhuma, foram levados pelo pai ao bosque e ali abandonados. Talvez você já conheça essa história de João e Maria, que foram 2 crianças que foram abandonadas num bosque, depois eles foram parar na casa de uma bruxa. Então ela está fazendo aqui uma comparação das crianças abandonadas, como essa história, abandonadas pelos pais. Mas embora uma criança possa ser abandonada pelos pais, ou 2 ou 10 crianças possam ser abandonadas pela família, 7 milhões de crianças só podem ser abandonadas pela coletividade, pela população. Até recentemente tínhamos o direito de atribuir esse abandono ao governo e responsabilizá-lo. Mas em tempos de nova república, quando queremos que os cidadãos sejam o governo, já não podemos apenas passar adiante a responsabilidade. A hora chegou, portanto, de irmos ao bosque, buscar as crianças brasileiras que ali foram deixadas, né? Então, o que ela está dizendo aqui, que essa responsabilidade do abandono dessas crianças, ela não pode ser atribuída simplesmente para o governo. Primeiramente, quem abandona essas crianças, né? Vamos pensar um pouquinho. Essas crianças, elas tinham uma família, tinham um lar, ou tinham pais, ou pessoas responsáveis por ela. Então, na verdade, quem acaba abandonando essas crianças são os adultos responsáveis por elas. Vamos aqui à primeira atividade referente a essa crônica tão importante para a gente refletir? Leia ali. Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço, falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava, queria saber a hora. O que desencadeou a reflexão desenvolvida ao longo do texto, né? O que aconteceu, né, no momento em que ela escreveu ali este fragmento. Pensa um pouquinho que eu volto já já respondendo essa questão com vocês.
Então, estudantes, que fato desencadeou, o que aconteceu que a autora fez essa reflexão? O fato de um narrador-personagem, o que é um narrador-personagem? Ele conta e ele também participa da história, isso é um narrador-personagem. Ter sido abordado por um menino de rua. Então, ele foi abordado, a partir dessa abordagem, desencadeou esse pensamento, essa reflexão nele. Inicialmente, ele não ouviu direito e achou que o menino pedia algo, no entanto, o garoto queria saber as horas. Então, o fato de ter esse menino, né, tantos meninos na rua, desencadeou esse pensamento, essa reflexão e até mesmo esse texto, né, que infelizmente é uma realidade, esse texto, né, traz ali uma reflexão sobre a realidade. Para refletir, embora a crônica de Quem São os Meninos de Rua apresente um primeiro parágrafo narrativo quando ele começa a contar uma história, os demais continuam com uma reflexão acerca do fato, né, dos meninos que são abandonados. Então, as crônicas, elas podem ser chamadas de, classificadas, líricas, humorísticas, crônicas de ensaio, filosóficas ou jornalísticas. Vamos ver aqui do que se trata cada uma delas? Lírica é um relato nostálgico e sentimental. É quando o autor da crônica, ele fala sobre saudades, nostalgia, gente, significa saudade dos seus sentimentos, da sua alegria, do seu sofrimento. Então, quando ele fala desse tipo de sentimento, é uma crônica lírica. Humorística, que faz graça com o cotidiano. Situações engraçadas do dia a dia, de humor, podem virar crônica. Crônica de ensaio, crítica irônica que acontece nas relações sociais de poder. Como assim, professora? Relações sociais de poder. Vou dar um exemplo prático ali, né? O chefe e o funcionário, eles têm uma relação social de poder ali. Então, a crônica pode ser ali também realizada a partir disso. Filosófica, reflexão a partir de um fato e evento. A crônica filosófica é aquela que faz a gente refletir, a gente pensar sobre nós mesmos, nosso comportamento ou até mesmo o comportamento da sociedade. Jornalística, que apresenta aspectos particulares de notícias ou fatos. Pode ser policial, esportiva, política. Então, se de repente o autor da crônica, que se chama cronista ou a cronista, ele lê uma notícia, ele pode sim criar uma crônica através daquele fato que ele leu. Essa crônica que nós lemos aqui, em qual dessas características você acha que ela se encaixa? Você acha que ela é lírica, humorística, crônica de ensaio, filosófica ou jornalística? Para a gente refletir. Ela é filosófica. Por quê? Nós estamos falando dos meninos que são abandonados, né? Nas ruas, das crianças que não estão na escola, que não se alimentam, que estão às vezes trabalhando em semáforos. Então é uma crônica que faz a gente pensar, refletir um pouquinho sobre isso que infelizmente tem na sociedade. Por isso que ela é filosófica. Vamos à atividade. Talvez não fosse um menino de família, mas também não era um menino de rua. Na verdade, não existem meninos de rua, existem meninos na rua. E toda vez que o menino está na rua, é porque alguém o botou lá. No texto, a que categoria é dividida em dois grupos? Quais são esses grupos? Então, aqui no texto ele menciona dois grupos de meninos. Quais são esses grupos? Leia ali, analisa, que eu volto já já comentando essa questão com vocês.
Então, aqui 2 grandes grupos, né? Ela dividiu esses meninos. Olha aqui, o menino de família e o menino de rua. Vamos falar um pouquinho agora sobre a crônica. Então, a crônica é fruto de um jornal onde aparece entre notícias efêmeras. O que é uma coisa efêmera? Passageira. Trata-se de um texto do gênero literário que se caracteriza por estar perto do dia a dia, seja nos temas ligados à vida cotidiana, seja na linguagem despojada, coloquial, que quer dizer informal, do jornalismo. Aqui, gente, explicando um pouquinho mais, a palavra crônica vem de cronos, que em grego significa tempo. Então, a crônica ela é um texto curtinho, com poucos personagens, e que ela vai retratar uma história, fatos, a partir do cotidiano, do dia a dia das pessoas. O cronista que faz a crônica, ele observa o comportamento social, ele observa uma notícia, ele observa os sentimentos dele próprio, que a gente viu os tipos de crônicas que tem, e ele cria as histórias parecidas com histórias reais, com o dia a dia das pessoas. Então a crônica, ela não se trata de um texto real. O cronista, ele se inspira em fatos reais para criar a crônica. Vamos à próxima atividade. Eu na rua, com pressa, e o menino segurou o meu braço. Falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava, queria saber a hora. O menino, a quem o narrador se refere nesse trecho da crônica, se encaixa em qual grupo? É o menino do grupo dos meninos de família ou dos meninos de rua? O que você acha de acordo com essa leitura? Resolve aí essa questão que eu volto já já comentando com vocês. Então, estudantes, a que grupo você acha que pertence esse menino que parou o narrador na rua? Ele não se encaixa em nenhum dos grupos, porque ali ele não diz que é um menino de família e também nem que é um menino de rua. Era um menino que estava passando ali e segurou o braço do narrador. O que estudamos nessa aula? Lemos e interpretamos o fragmento, o trecho de uma crônica super importante, uma crônica reflexiva a respeito dos meninos, né, das crianças que estão nas ruas e são abandonadas nas ruas. Entendemos o que é uma crônica. Como eu falei para vocês, uma crônica é um texto curto, feito por um cronista, né, o autor da crônica é chamado de cronista, e que esse cronista ele se inspira no dia a dia das pessoas, numa notícia, numa reflexão, num sentimento. E compreendemos os diferentes tipos de crônicas, reflexivas, filosóficas, líricas e outras mais. Neste vídeo nós falamos sobre a crônica. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve!